Olá! A eletromobilidade é o futuro dos transportes. Os carros elétricos já são realidade na maioria dos países desenvolvidos. Mas no Brasil, os carros movidos a combustíveis fósseis, gasolina e diesel, ainda predominam. E o país precisa recuperar o atraso quando se trata dos veículos elétricos. A audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado debateu a eletromobilidade no Brasil. A palavra é neoindustrialização, tendência que une transformação digital e sustentabilidade. Sair dos combustíveis fósseis para o uso de energias limpas. E o Brasil tem condições favoráveis para se tornar protagonista no setor da eletromobilidade. Uma das principais pautas que está sendo discutida em todos os ministérios é um projeto, uma elaboração, uma construção de um projeto de neoindustrialização focado principalmente em dois eixos: a transformação digital e a sustentabilidade. E, portanto, essa temática da transição energética, da eletromobilidade, exerce um papel extremamente fundamental para o EMDIC por duas questões básicas. Que nós estamos falando, dialogando de fronteira tecnológica e, simultaneamente, de descarbonização. Por conta do que nós temos aqui de energia limpa, de questões dos biocombustíveis, o Brasil é um atrativo hoje para o mundo em relação ao que nós estamos fazendo aqui. Então é muito importante a gente falar nessa questão da política de eletromobilidade, que esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, trabalhar num plano de eletromobilidade para o Brasil, olhando a geração de negócios, geração de riqueza aqui no Brasil. A indústria do motor a combustão prevalece no cenário nacional e o número de carros elétricos ainda é pequeno. Em 2022, o Brasil tinha pouco mais de 115 milhões de veículos registrados, com destaque para automóveis e motocicletas. No mesmo ano, a frota de carro com algum tipo de eletrificação era de 126 mil. O Brasil perdeu muito da sua indústria, né? Lá em 1980, quando eu nasci, era 1/3 do PIB era a indústria de transformação. Hoje é 10%. Então, a indústria instalada automotiva, ela vai fazer uma transição diferente no Brasil do resto do mundo, isso é verdade. Temos o etanol, que é um biocombustível limpo, renovável, que gera muito emprego, que reduz a emissão de poluentes. Os híbridos flex certamente vão ter um espaço muito grande no Brasil, pelo contexto nacional. O Brasil teve importantes avanços, é verdade, 1% praticamente de veículos híbridos plug-in e elétricos, mas ainda está muito longe da realidade. Se pensar que o Brasil vendeu ano passado cerca de 8 mil carros elétricos puros e 11 mil híbridos plug-in, 19 mil, ainda não viabiliza a fabricação nacional. Quando eu observo que existem países em que o governo dá um estímulo para quem compra um carro elétrico e que a gente ainda do Brasil gasta, se não 100% do tempo, 99% do tempo, pensando em como fazer para baixar o preço da gasolina, que é um combustível fóssil, esquecemos ou paralisamos um outro olhar, como evitar utilizar um combustível fóssil. Uso de novas tecnologias, preocupação com o meio ambiente e outras inovações. Política ambiental e política industrial caminhando juntas. Novas estratégias para o desenvolvimento econômico brasileiro. O Brasil exporta todos os minérios estratégicos dessa revolução por pouquíssimos dólares por quilo, por tonelada, e depois a gente importa o veículo. Então, assim, o Brasil tem que industrializar. Para industrializar, a gente tem que saber as nossas vocações. Por isso, a política ambiental ela é tão próxima hoje da política industrial e da política de melhoria da qualidade de vida nas cidades. Se neste momento nós temos limites em relação, por exemplo, ao carro elétrico, isso não significa dizer que nós não devemos adotar a tecnologia do carro elétrico para promover um processo de descarbonização. Não só por isso, mas entender toda a cadeia produtiva e todas as tecnologias críticas que ele desenvolve. Porque quando nós falamos da eletromobilidade, nós estamos falando de uma tecnologia de alta e média complexidade tecnológica, com um potencial de geração de emprego de alta qualificação e alta renda. O nosso papel fundamental é usar esse instrumento
como estratégia do desenvolvimento econômico brasileiro. O crescimento econômico vinculado à lógica da sustentabilidade, indústria, tecnologia e inovação, uma janela de oportunidades para o país. Agora é um momento extremamente estratégico em que se abre janelas de oportunidade para que o Brasil possa otimizar, para que o Brasil possa usar estrategicamente essa janela de oportunidade para que nós possamos implementar uma política industrial de inovação, numa perspectiva, particularmente no setor da eletromobilidade, que coloque como essencial, como fundamental as tecnologias que já são desenvolvidas no Brasil e aquelas que nós queremos desenvolver no Brasil. Isso é extremamente importante, isso é extremamente estratégico para o governo brasileiro. O meio ambiente é o nosso foco, é o nosso objetivo na eletrificação, na eletromobilidade. Mas a gente tem que olhar o lado econômico. O lado econômico é geração de empregos, geração de tecnologia para o país, geração de negócios, geração de riqueza e geração de qualidade de vida. A eletromobilidade é uma tendência mundial e um país se destaca nesse cenário, a Noruega. Em 2017, o parlamento norueguês estabeleceu como meta nacional que a partir de 2025, todos os novos veículos vendidos devem ser de emissão zero. A decisão provocou um forte crescimento nas vendas. Em 2015, apenas 7% dos carros eram elétricos. Em 2018, esse número subiu para 25%. Já em 2022, 80% de todos os veículos novos vendidos foram elétricos. A empresa de transporte público de Oslo, chamada Ruter, definiu que em 2028 toda a frota de ônibus e balsas será alimentada por combustíveis livres de fósseis. A empresa trabalha para atingir esse objetivo de forma gradual, por meio de seus novos contratos de concessão e sem onerar ainda mais seus usuários. Até agora, neste ano, 90% dos novos ônibus urbanos são elétricos e 3,4% são movidos ao biogás. Fui à China recentemente e lá acho que mais de um quarto dos automóveis. E olha que nós estamos falando do país que até o mês passado era o mais populoso do mundo. Já são elétricos, é um estímulo muito grande para os ônibus também, e toda a frota de automóveis, de caminhões, de transportes também serem direcionados para isso. Em outros locais, em São Francisco, a gente já percebeu que, acredito que mais de 50% dos carros também são elétricos, e ali já há um link direto com a tecnologia, inclusive com carros autônomos, circulando para um lado, para o outro. Ou seja, é um futuro que é muito presente em outros países e que está ainda distante do Brasil. Então, essa é a nossa preocupação. E se o Brasil tem condição favorável comparada ao mundo, vocação industrial automotiva, matriz energética e elétrica limpa, como dar esse salto? O governo e o programa Rota 2030 e a importância do Congresso nesse cenário. Nós temos um programa que é extremamente estratégico para o processo de eletromobilidade, que é o Rota 2030. O Rota 2030 é um programa destinado especificamente para o setor automotivo, que entra na segunda fase. Ele começou a ser implementado em 2018, que tem como principal elemento o processo de descarbonização. Nós não fechamos a porta no MDIC, no governo, para dizer que nós iremos adotar apenas uma única rota tecnológica de descarbonização. O nosso objetivo é promover e acelerar o processo de descarbonização e colocar o Brasil e manter o Brasil, na verdade, na fronteira de um país com uma base ou uma matriz energética e matriz elétrica sustentável. Eu acredito que hoje, com a segunda versão ou atualização do Rota 2030, que o secretário anunciou que será feito esse ano, a gente possa colocar algumas coisas da eletromobilidade no Rota 2030. E também, em paralelo, acho que aqui no Congresso, discutir essa questão de uma política nacional de eletromobilidade. Então, nada mais importante que o Senado, a gente aqui discute esses temas, que hoje o Brasil, como o secretário Wallace comentou, está num momento muito oportuno. Então, a gente está discutindo, de um lado, as políticas industriais do futuro. Por outro lado, avançamos, estamos atualizando novas legislações ambientais em um governo que fortaleceu, do ponto de vista institucional, as políticas ambientais. Então, a gente tem tudo para ser um líder na transição dessa indústria já instalada. No Rota 2030, a ideia é promover parcerias, ou seja, incorporar tecnologias e desenvolver o mercado interno e também
diversificar e qualificar as exportações. O que significa dizer que eu preciso fazer alianças tecnológicas estratégicas com países que dominam essas tecnologias, com países que têm interesse de explorar nosso mercado interno, mas ao mesmo tempo de transferir tecnologia, para que nós não fiquemos apenas dependentes dessas tecnologias. Podemos definir a produção das diversas rotas tecnológicas não apenas para produção, para consumo interno, mas também para exportação para diversos outros países, né? Como a título de exemplo, muito tem se investido no desenvolvimento do hidrogênio verde, enfim, biocombustíveis e outras tecnologias, outras rotas tecnológicas possíveis. O Brasil precisa diversificar o destino das suas exportações para diversos mercados. E o setor de eletromobilidade, ele é um setor que pode corroborar muito para que o Brasil possa se inserir no comércio internacional de forma mais qualitativa, exportando produtos de alta complexidade tecnológica. Esse é um setor extremamente estratégico e que nós contamos muito. E o mercado interno? Por aqui, o desafio é o preço inicial e tem também os custos de manutenção, como recargas e reposição de peças. Então, como tornar o carro elétrico mais barato? Alguns estímulos foram sugeridos. É algo que para alguns é inatingível porque tem a imagem de que é algo muito caro e que vai ser sempre assim. Que vai ser difícil repassar para frente, que a manutenção é cara e a gente sabe que tem menos peças, ou seja, é toda uma desmistificação que deve ser feita e o governo pode interferir muito nesse papel. O desafio é enfrentar o preço inicial. Aí questões como o IPVA, outros impostos que a gente pode mexer, financiamento também, por exemplo, vão acertando essa questão do investimento inicial. Mas o preço é o grande desafio. O cara, ele é um sofredor, se vocês imaginarem que ele está ingressando nesse mercado e que ele tem suas limitações de autonomia. Então, quando ele vai para uma rodovia, ele tem que ter gestão, ele tem que se preparar para isso, para que ele possa chegar no seu destino final. Então, eu acho que o benefício da isenção de taxas de pedágio ele vai ganhar muita força para o interessado em adquirir o seu veículo elétrico. A infraestrutura de carregamento, ela auxilia, sim, esse mercado, mas também as montadoras têm que se mobilizar para oferecer isso aos seus clientes e mostrar essas vantajosidades para os seus clientes, não só sustentáveis, como econômicas também, de revisões são mais baratas, né? Os custos operacionais do carro são menores. Popular a recarga de veículos eletrificados com opções de cartões pré-pagos de energia, facilitando a aproximação da população de baixa renda. Descontos, isenções em tarifas e serviços, eliminação de tributos. É o que ajudou a Noruega a se tornar referência mundial na eletromobilidade. Mas a realidade brasileira é outra. E quando se fala em mexer nos tributos, aí tem que negociar também com os estados. A isenção de IPVA, ele dá uma diminuição de custo de 3% do uso do veículo anualmente. Isso significa muito para o bolso do consumidor e para que ele possa se aproximar mais da população de baixa renda e a gente conseguir disseminar mais a venda de veículos elétricos em todos os estados da União. A gente tem uma oportunidade de criar senador, um grande movimento com os governos estaduais para isentar o IPVA, porque você está falando de uma redução de 3% no valor do carro ao ano. Eu acredito que dentro desses benefícios a gente pode crescer, tá? E o ICMS, que é um imposto estadual, que até hoje nós não ganhamos nenhum incentivo por parte estadual de ICMS, né? Pelo meu conhecimento, até o momento, a gente não ganhou isso. Por isso a importância de dialogar com o governo e entender se é prioridade ou não, porque aqui a gente vive um mundo real, não é um mundo de faz de contas. Combustível, gasolina, é um dos maiores componentes do ICMS nos estados, de repasse de recursos para a manutenção de uma máquina pública. Então, que teria um lobby muito forte para fazer com que essas tecnologias, com essa substituição dos combustíveis fósseis, não se tornassem uma realidade. O mundo real, além de negociar com os estados, é preciso resolver outros entraves. Guerra fiscal, custo Brasil, burocracia. A complexa realidade brasileira.
Nós tivemos da Constituição para cá 176.400 normas no Brasil, quase que 20 por dia, em média, dia útil. Então é muita burocracia. A guerra fiscal sempre tomou conta do país, onde a gente tem um custo imenso. Então quando você vai, já nós estamos aí recebendo produto da China a custo mínimo, né? Por quê? Porque é a questão do custo do Brasil. A preocupação surge porque passamos, em outras épocas, por situações parecidas, em que o país tentou estimular alguns tipos de desenvolvimento, vou falar um mais recente, e algumas montadoras chegaram a ter os seus carros saindo de maneira fabricada naquele momento, 0 km, com um componente do gás, né, do gás para ser utilizado de maneira no automóvel se transportar. E esse gás acabou de não ser uma política pública predominante. E aquelas pessoas que compraram aquele automóvel, que foram estimuladas a comprar, ficaram com um abacaxi, como a gente fala, nas mãos, né? Então, uma desvalorização muito grande. É evidente que falta ao Brasil política pública de Estado. A gente tem política pública de governo. Então, cada governo que entra, ele faz questão de acabar com tudo e começar tudo de novo. Será que nós vamos ficar aqui puxando para um lado para o outro e não andar para frente? Então, o mundo real, qual é o mundo real? Até para que a gente possa, senador Isalci, trabalhar aqui com transparência e entenda o que é prioridade para o país. Então, se esse fator de substituir a gasolina, o diesel, não for algo, mesmo que seja a longo alcance, né, para o país, nós estaremos aqui andando em círculos. Uma outra questão não menos importante, um marco legal para dar consistência ao mercado da eletromobilidade. A falta de segurança jurídica afasta investidores. Legislar, e é o que nós vamos buscar também, sobre tecnologia não é fácil, porque você está falando sobre o futuro hoje. Ninguém sabe como será o futuro. Então, às vezes, uma peça que você mexe, ela pode dar um destino diferenciado. Então, temos muito cuidado ao legislar para não engessar a atração de investimentos, a atração de desenvolvimento para o nosso país, mas, ao mesmo tempo, é necessário legislar para dar segurança jurídica para os senhores que aqui fazem parte. O Brasil, embora tenha muitas políticas para fomentar, muitas iniciativas para fomentar a descarbonização, ainda não temos uma política sistêmica com metas claras, né? Estamos avançando muito devagar. De fato, se a gente não acelerar, vamos dizer assim, a gente vai ficar para trás. Sem a previsibilidade, sem um caminho claro, isso dificulta a atração de investimentos, tanto do ponto de vista de infraestrutura, quanto do ponto de vista de, enfim, novos modelos de negócio. Se a gente não tiver uma clareza nesse caminho, quais são as metas a serem traçadas, isso fica comprometido. A gente sente falta realmente dessa política nacional de eletromobilidade, uma coordenação maior para que isso não fique apenas em algumas ações isoladas. Eu acho que a eletromobilidade é uma realidade, não só de futuro, mas já de presente no Brasil. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter marcos não só tributários, não só legais, regulatórios, que deem conta da expansão desse mercado no Brasil. A eletromobilidade é um caminho sem volta, dizem os especialistas. Importante para o meio ambiente, mas tem que ter viabilidade econômica. Como conciliar economia, sustentabilidade e inovação e gerar emprego e renda no país? E espero que, de alguma maneira, a gente consiga continuar dialogando com o resto do mundo, atraindo as indústrias, dando viabilidade para que as indústrias já instaladas façam essa transição, porque o Brasil é uma potência global na energia limpa, mais de 90% da nossa matriz elétrica é renovável. 80% da nova energia do Brasil vai ser solar e eólica nos próximos anos, né? Não é nem questão de tecnologia ou não, é questão de economicidade, isso é um processo sem volta. Veja que o tempo inteiro nós focamos aqui nos números econômicos, porque o fato de se evitar emissões, o fato de se ter uma cidade mais limpa, o fato de não geração de gases de efeito de estufa, todos esses conceitos sustentáveis estão intrínsecos ao uso dos veículos elétricos, né? Então, quisemos mostrar não só esses conceitos sustentáveis, mas também os conceitos econômicos, que sim, que mesmo sendo um veículo mais caro,
esses veículos eles podem, dentro de modelos de negócio, dentro de projetos, se tornarem viáveis. Na verdade, neste governo, no MDIC, nós avaliamos que a política tecnológica, a política industrial, a política de inovação, vinculada a uma lógica de sustentabilidade, exerce um papel estratégico como elemento do Brasil superar a armadilha da renda média. Poucos países, no período recente, tiveram a oportunidade de alcançar um nível de renda mais elevado no mundo e superar aquilo que nós estamos no Brasil por muito tempo tentando superar, que é a condição de um país de renda média. Desenvolvimento da indústria, do mercado de trabalho, qualidade de vida, uma nova economia, os benefícios sociais da eletromobilidade. O que é super importante é que a eletromobilidade não se trata apenas de veículos, é um ecossistema. E esse ecossistema diz respeito à mobilidade urbana, diz respeito à sustentabilidade das cidades, mas também do país. Então, é uma discussão que envolve tecnologia, sim, mas envolve sustentabilidade, envolve ecossistema inovador e envolve o nosso bem-estar em última instância. Estamos falando de quase 50 mil mortes associadas à poluição no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente quer gerar emprego aqui, desenvolver a nossa indústria. Então a política ambientalista no Brasil e no mundo, ela dialoga muito com a política industrial, com a política de melhoria da qualidade de vida nos ambientes urbanos. Eu costumo dizer que política industrial, que política de inovação, ela não tem a indústria como finalidade em si, mas ela tem a sociedade. Em que sentido nós temos como finalidade a sociedade? Pensar no emprego que nós estamos gerando, que tipo de emprego nós estamos gerando e como nós estamos contribuindo com a política industrial para melhorar a condição de vida da nossa sociedade. Então, a oportunidade dos veículos elétricos vai além da descarbonização. Ela vai também na agenda de qualidade de vida, na questão do silêncio. Você andar hoje num ônibus eletrificado é muito diferente de você andar num ônibus a combustão. A qualidade da pessoa que tem que ficar uma hora e meia dentro do ônibus. Um ônibus eletrificado, ele tem um funcionamento muito mais suave, uma diminuição muito grande do ruído. Acho que para fechar isso, que nós estamos trabalhando também, além da descarbonização, da economia, da geração de empregos, na qualidade de vida das pessoas. Então, se o Brasil deixar para investir na tecnologia limpa, naquilo que já está sendo consumido no planeta inteiro, vai ficar muito mais caro lá na frente. Vamos sair atrás mais do que já estamos. Economia de baixo carbono e setor automotivo. O mundo caminha para a eletromobilidade. E o Brasil? Estudo da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores projetou a eletromobilidade no país em futuro próximo. Dependendo do cenário, em 2035, veículos leves eletrificados responderão de 32% a 62% da frota nacional. Porém, motores flex, gasolina e etanol ainda serão maioria na frota. E para caminhões, 90% ainda continuarão consumindo diesel. Além disso, mais de 150 bilhões de reais precisarão ser investidos no setor nos próximos 15 anos, em tecnologia e infraestrutura. Nesse momento, nós contamos aqui com grandes especialistas para falar desse tema, de um tema que é crucial para o nosso futuro, em que o Brasil não pode ficar atrás dos países desenvolvidos, dos países que já estão capitaneando essa nova tecnologia de uma maneira já prioritária. O Brasil e a Noruega possuem um grande potencial para cooperar na área de mobilidade elétrica, pois compartilham como vantagem uma matriz elétrica limpa e renovável, condições ambientais e uma população interessada na mudança energética. Temos já uma matriz energética considerada os biocombustíveis limpos e à medida que o mundo começa a taxar o comércio global pela pegada de carbono, 2024 entra o primeiro modelo de taxação europeu sobre isso, outros países devem seguir, o Brasil não deveria ter medo, muito pelo contrário. A gente vai se beneficiar muito por ter essa matriz limpa de produzir produtos industriais aqui, que tem uma pegada de carbono baixa e certamente a gente pode contribuir muito para aumentar o emprego, melhorar o bem-estar e a qualidade de vida nas nossas cidades e, ao mesmo tempo, promover a transição energética e essa importante transição da indústria para a economia de baixo carbono. Muito importante ouvir essa fala da preocupação ambiental
linkado com o desenvolvimento industrial. Então, uma coisa não atrapalha a outra, principalmente nesse tema que nós estamos tratando aqui. Além disso, verificar que o Brasil tem um potencial e que está enxergando isso. É isso, agir no presente, mas de olho no futuro. Investir em tecnologias de inovação para não ficar para trás. Com a discussão, fica por aqui. Até o nosso próximo programa.